Boa noite, queridos e queridas inscritos no canal Projeto Sociedade Organizada. Eu venho aqui em caráter extraordinário porque pretendo fazer os próximos vídeos num formato diferente do formato tradicional desse canal. E esse vídeo é tão somente em razão às vítimas da tragédia de Suzano, que revela muitas facetas dos nossos problemas, como sempre foram pontuados aqui no canal. Mas o objetivo principal é trazer aqui a solidariedade aos amigos, parentes, aos pais, mães, avós das vítimas desse atentado, que é um verdadeiro símbolo personificado da monstruosidade humana. É importante que todos nós que somos, embora não pareça, nós somos todos responsáveis pelo que aconteceu, e não precisa estar pontuando os porquês. Basta a gente colocar um espelho e esse espelho refletir todo o perfil atual que nós, como sociedade, estamos adotando, e em parte aqueles que não estão adotando estão permitindo que seja adotado, que são os novos hábitos que a gente está contemplando aí. De um lado, as pessoas que são mais tradicionais, e eu me coloco nesse grupo de pessoas tradicionais ou conservadoras. Nós estamos calados, embora a gente tenha, através do voto, colocado no poder, ao que parece, um grupo que defende ideias conservadoras, mas, no entanto, a gente continua silenciado, com medo de ser punido pelo modismo do politicamente correto. Certo? Infelizmente, ao falar dessas tragédias de hoje, a gente acaba esbarrando na politicagem que sempre ronda todos os problemas. Desculpa que está sujo aqui, eu não vou fazer o corte desse vídeo. A gente acaba esbarrando aqui no Brasil na política, porque, de um lado, todos os problemas que o país tem, eles passam pelo erro do Estado, nas suas configurações de controle de poder, executivo, legislativo e judiciário. Mas o Estado também conta com dois auxiliares ou sócios que são muito eficientes para auxiliar o Estado a executar os crimes que ele comete. E o maior crime que o nosso Estado comete é o da negligência. Não cabe aqui estar pontuando que negligências são essas, mas ao permitir que a corrupção desenfreada se alastre pelas esferas de poder, pelas estruturas públicas de administração, essa negligência, essa vista grossa, abre portas para que tragédias como essa aconteçam. Na medida em que construímos escolas e entendemos que a escola tão somente precisa do prédio e de professores muito mal pagos, o governo e a sociedade, em concordância com o governo, assinam embaixo que os erros continuem insistentemente sendo cometidos. Nós não procuramos desenvolver a cultura de fazer a coisa bem feita e fazer a coisa como ela deve ser feita.
Fazer bem feito é fazer com que tudo que seja necessário para que uma estrutura funcione bem seja implementado. E fazer com que funcione bem é você trabalhar no sentido de que as coisas que foram implementadas, elas continuem executando o papel para o qual elas foram colocadas. E dentro dessa estrutura, para ser mais específico, não cabe só o prédio construído e o material humano que nós, como sociedade, até agora não sabemos se ele é bem dimensionado. Se as escolas, além do prédio, têm o material humano realmente necessário. Será que basta professores, coordenadores, alguns inspetores? Tem escola aí que, se bobear, não tem nenhum, ou no máximo um ou dois, um porteiro, algumas merendeiras e só. Será que não seria a hora da gente repensar e através dessa tragédia, que não é a primeira, lembrem os senhores que semelhante a essa tragédia ocorreu anos atrás, a tragédia em Realengo. Será que daquela experiência ruim, o Estado, que fica bancando de ignorante, como se ele, Estado, não fosse um ente, fosse apenas uma pessoa física que pode alegar ignorância? Será que o Estado não percebeu que a escola precisa ser redefinida na sua estrutura? E essa estrutura pede segurança, agentes de segurança, ela pede a presença de psicólogos, ela pede, além da presença dos psicólogos, juntamente com os coordenadores, acompanhar e observar, antes de acompanhar, o comportamento dos seus alunos, para tentar identificar, mesmo que seja um trabalho árduo e complicado, identificar aqueles que apresentem alguns sinais de melancolia, de tristeza, coisas que não são normais numa criança e num adolescente. E a partir daí, identificado, fazer um acompanhamento para que se evite algum problema futuro, não com a comunidade toda, mas de repente com esse aluno. Ocorreu a segunda tragédia. Será que o Estado, nas suas 3 esferas de poder, municipal, estadual e federal, vai, a partir de agora, à custa dessas vidas que se perderam, pensar nessas questões? Ou vão pensar em tapar tudo com pano quente para que na próxima eleição eles inventem algum argumento para ludibriar de novo a sociedade? E será que a sociedade vai continuar exercendo o papel de parceira ou sócia do Estado nos erros que o Estado comete? A sociedade também é um grande responsável. E diferente aqui do que muitos canais dizem, que o brasileiro não é o maior problema do Brasil, infelizmente aí está a prova cabal de que nós somos o maior problema do nosso próprio país, porque nós não cobramos, nós não fiscalizamos e não insistimos em fazer essas duas coisas. A gente admite como normal as ausências, a ausência de policiais ou, o que seria mais conveniente, guardas municipais executando a segurança nos corredores, nas entradas e saídas da escola, colocando a segurança no nível de persuasão para intimidar invasões como essa. As escolas, em sua grande maioria, aqui no Rio de Janeiro, são vulneráveis como essa aí, certo? Será que não precisamos agora reavaliar? Será que nós, como sociedade, não precisamos mudar de atitude e começar a cobrar de verdade o Estado? E pararmos de ser sócio do Estado, pararmos de sermos negligentes, porque a nossa cultura nos ensina a ser assim, nós somos assim. Então, será que a gente vai continuar pagando com vidas
as nossas deficiências? E será que a gente ainda vai continuar executando a nossa mania cultural de resolver o problema para manter a paz e sossego, silenciando os fatos? Daqui a 1 ou 2 meses ninguém mais fala sobre isso. E aí a gente vai aguardar daqui a mais 8 ou 9 anos ocorrer uma outra tragédia semelhante. Será que vai continuar assim? Para finalizar, aos senhores que perderam seus filhos, os parentes, longe de mim querer usar essa tragédia aí como um pretexto para poder falar sobre alguma coisa, mas eu estou falando na qualidade de pai e de avô, que é lamentável que coisas e fatos como esse continuem ocorrendo e outras tragédias em esferas menores continuem ocorrendo no silêncio da nossa sociedade, que é muito eficiente em fingir que não vê os problemas que ocorrem e que já são tradicionais no nosso país e na nossa cultura. Um abraço, as minhas condolências aos parentes e pais e avós que perderam seus entes queridos. E a gente se vê no próximo vídeo.